Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a você, seja muito bem-vindo. Iniciamos mais um Repensar e hoje mais um convidado que nos traz um livro dedicado às crianças e que nós entendemos ser muito importante para esse momento de transformação pela qual o planeta está passando, porque vai ajudar essa criançada a desenvolver valores importantes para a vida, para a convivência. Isso é muito importante para esse momento nosso. E quem está aqui conosco é Roberto de Carvalho, e o livro que ele nos traz tem como título A Segunda Chance. Seja muito bem-vindo, Roberto. Opa, muito obrigado aí pelo convite. Você é o Roberto de Carvalho, mas não é o instrumentista, né? O marido da Rita Lee, né? Não. Quando falaram Roberto de Carvalho, você, marido da Rita Lee, vem aqui? É o Roberto de Carvalho mais conhecido do Brasil, né? Pois é. Mas tem outros também, além Tem, né? dele. Tem, além Bom, Roberto, a gente está feliz, não? Estou feliz porque eu acho que livro para criança, para adolescente é muito importante, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, um momento que nós precisamos mudar esse mundo, né? É verdade, o papel da criança é muito importante para o futuro que nós estamos esperando, que é essa transição planetária, né? Que já começou esse processo. É. E nós sabemos que a reencarnação, está se dando a reencarnação de vários espíritos que estão vindo para ajudar nesse momento, e por isso essa orientação do plano espiritual para que voltemos a literatura também para as crianças, né? Para ajudar nesse processo, essa preparação para os futuros trabalhadores. Pois aí, é, né? verdade. Mas antes da gente falar do livro propriamente, a gente quer falar um pouquinho de você, Roberto, porque a primeira vez que você está aqui, como é que foi essa sua, ou sua transformação, ou se você é de família espírita, como é que se deu essa mudança, ou enfim, como é que você se tornou espírita? Transformação, acho que é a palavra que mais se adequa, né? E, na verdade, eu sou de família católica, nasci numa cidade pequena, no estado de Minas, chamada Liberdade. O nome já é bom, hein? Sim. O nome é bom, né? E essa cidade, ela é um santuário católico, né? Ela tem uma imagem do Bom Jesus, que eles chamam Bom Jesus do Livramento, e é uma cidade quase que puramente católica. Né? E eu acompanhava os passos dos meus pais, Sim. Fiz o catecismo, fui coroinha, e, enfim, segui todo aquele ritual, né, que é normal da criança que vai de mãos dadas com os pais, né, e os irmãos para a Igreja Católica. E depois, algumas coisas começaram a acontecer ainda nessa época que eu morava em Liberdade. Quando eu tinha 10 anos, o meu pai trocou a nossa casa na cidade por um sítio. E esse sítio ficava a 5 quilômetros mais ou menos da cidade, onde tinha o colégio, onde eu estudava, e eu fazia essa caminhada de ida e volta para a escola sozinho, porque os meus irmãos estudavam no horário diferente. E eu, né, durante essas caminhadas, eu recebia muita inspiração, sabe? Eram histórias que surgiam. Mal eu pegava a estradinha para fazer a caminhada, começava a vir as histórias. E surgiam personagens assim e tal. E eu gostava daquilo, aquilo me divertia, me distraía. Quando eu via, já estava chegando no destino. E eu só não entendia, porque eu não tinha o hábito, por exemplo, de ler. Eu lia os livros escolares, fazia as lições escolares, mas o meu primeiro livro que eu fui ler sem obrigação, um romance chamado Seminarista,
eu fui ler, eu já tinha quase 18 anos. Então, nessa fase aí, entre esses 3 anos, dos 10 aos 13, eu me tornei um criador literário, praticamente, e sem saber de onde originava aquilo. Isso daí não te ajudava nas redações, ou não? Ajudava bastante. Porque aí você criava, né? Sim, ajudava a tal ponto de que as minhas redações eram usadas como exemplo, muitas vezes, pelas professoras. Os outros alunos é que não gostavam, levavam uns cascudos por causa disso, né? Porque achavam que você... Eu acho que até eles achavam que você copiava de algum outro autor, né? Acontecia muito isso, as pessoas me perguntaram, inclusive em casa, de onde você copiou isso, né? Isso, é. E eu, então, comecei também a fazer versinhos, eu gostava de fazer poesias, e assim foi. Foi seguindo esse desejo de criar literatura. E quando meu pai depois se mudou de Minas para o estado do Rio, para Angra dos Reis, ele estava indo trabalhar na construção das usinas nucleares, então eu o acompanhei, eu tinha 13 anos. E quando nós chegamos em Angra, aqui, já houve um distanciamento religioso, vamos dizer assim. Sim. E eu também já estava crescendo, e aquela obrigação de ir para a igreja já não havia, mas já não era uma coisa mais tão contundente. E eu comecei a me desinteressar de ir à igreja, comecei a questionar muita coisa da Igreja Católica e queria aprender alguma coisa diferente. Mas tudo onde eu ia não via muita diferença, né? E com isso eu fiquei, até os 40 anos de idade, eu fiquei afastado de religião. Mas, por outro lado, no campo literário, eu comecei a participar de concursos literários, comecei a ser premiado. Eu fui convidado para ser membro de 2 academias de letras, uma em Angra, a outra no Rio de Janeiro. Publiquei 3 pequenos livros de poesia, me tornei redator de um jornal em Angra e colaborador em outros jornais. Então, quer dizer, a literatura estava indo muito bem. Sim, né? sim. Mas eu sentia um vazio muito grande, um vazio existencial. E com isso eu cheguei aos 40 anos. E a minha irmã estava em São Paulo, fazendo cursos na federação, minha irmã já tinha se tornado espírita, e ela começou a receber umas mensagens e me passava, dizendo que era para eu abraçar a minha condição de médium, que eu era médium de escrita, que eu tinha compromisso nessa área. E eu achava aquilo tudo muito engraçado, eu não acreditava, né? Mas a vida se complicou. E se complicou a tal ponto que quando a dor apertou, aí você foi procurar ajuda. Eu fui procurar ajuda. E aí eu fui abraçado pelo Espiritismo. E a primeira coisa que me disseram, quando eu entrei no Centro Espírita pela primeira vez, em novembro de 2004, me disseram, tem muito trabalho te esperando, meu irmão. Muito bom. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Isso é um trabalho bom também, né, Roberto? Você vai continuar falando já sobre essa história e sobre o livro, porque nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Até já.